E eu quero, antes de a gente ler a palavra, a gente vai estar lendo em Mateus 16, se vocês quiserem abrir. Mas antes de ler a Bíblia, eu quero contar um pouquinho sobre mim. Eu me converti há 23 anos atrás. Eu tenho 45 anos, me converti com 22 anos. E quando eu olho para trás, eu não tenho, vamos dizer assim, uma história muito triste para contar. Eu sou ex isso, ex aquilo. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca tive metido em nenhum tipo de drogas. Eu nunca briguei na minha vida. Vocês estão falando, os homens, não, foi criado com a avó, né? Foi não. Bola de gude, pipa, o que vocês pensarem, eu fiz na minha vida. Pipa não consegui gostar não, mas fiz tudo que vocês pensarem em termos de jogo. Não, negócio de cortar unha, correr atrás de pipa, isso não dá certo não. Preferi as pancadas na canela no futebol, fraturei coluna, operei joelho, tive derrame no outro. Isso é melhor do que cortar unha. É mais legal, pô. Inclusive vou ter que operar agora a coluna, estejam orando por causa da fratura de coluna jogando bola em 2001. Mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que eu não sou nenhum ex nada disso que a maioria dos testemunhos temos para contar. Mas eu sou um ex perdido. Eu sou um ex que não tinha o conhecimento de quem era Cristo e não tinha o nome escrito no livro da vida. Eu sou um ex que tinha um passaporte carimbado inferno. E agora eu tenho um passaporte carimbado Nova Jerusalém Celestial, vida eterna. Esse ex eu sou. Eu sou um ex que tinha um buraco enorme, um vazio enorme no coração, que nunca nada nem ninguém preencheu. Eu louvo a Deus assim que as coisas quando eu posso contar e tem alguém perto, né? Como eu falei, meus sogros sempre me acompanham. Ontem eu fui pregar, tinha um amigo meu da polícia militar comigo. E minha esposa estivesse aqui, ela está com os olhos desse tamanho, que quando eu conto que sou policial militar, ela pira. Mas eu sou ex-policial militar, porque até 14 de maio eu era policial militar, sargento da polícia, e deixei a polícia para poder estar servindo a Deus no Peru. Joguei 15 anos de funcionalismo público fora. Não sou louco por Jesus. Mas o que eu quero dizer é que tinha lá um amigo da polícia e eu podia contar o que eu preguei ontem com testemunhas, e estava minha mãe também, e pessoas que me conhecem muito bem, então assim, eu me sinto seguro para contar. E o que eu quero contar é que nunca nada me preencheu o vazio que eu tinha dentro de mim. E o único defeito que eu posso dizer que eu tinha, assim, um defeito que agride muito, mas para homem, dentro da nossa sociedade, era bacana, que eu era muito namorador. Mas não tinha nenhum tipo de namorada, nenhum futebol, nada do que fosse preencher o vazio que existia dentro de mim. Eu era uma pessoa que, se eu tivesse que ir numa venda, eu gostava de ter companhia, porque estar sozinho para mim era a pior coisa do mundo. A solidão, o buraco dentro de mim me machucava demais. Hoje eu amo estar sozinho, porque é o momento que eu oro, que eu leio a Bíblia, que eu posso dar meus glórias no meu banheirinho da minha casa sem perturbar ninguém. Porque hoje eu sei que nunca mais estou só, porque Jesus entrou nesse negócio e mudou a minha vida. E aí vocês podem falar, pastor, mas por que o senhor está contando isso? Eu estou contando isso porque quando eu me converti, como eu falei, eu moro em Campo Grande. Deus trouxe para a minha vida jovens, amigos de Magalhães Bastos, de Realengo, do Arnaldo Eugênio, que é onde eu fui praticamente criado, é perto lá da casa do meu sogro. Jovens de lugares distintos, de denominações distintas, Assembleia de Deus, Metodista, mas jovens que cuidaram muito de mim durante 3 anos. Jovens que muito antes de ter esse famoso tema que a gente fala hoje do discipulado, porque o discipulado ele é desde sempre, porque ele é bíblico, mas eu quero dizer sobre essa ênfase tanto que é dada hoje. Foram jovens que me discipularam, jovens que oravam comigo e oravam por mim, jovens que me ensinaram, Rogério, come Bíblia, dorme com Bíblia, acorda com Bíblia, levanta com Bíblia, bebe Bíblia. Jovens que se preocupavam com todas as áreas da minha vida. Eu trabalho desde 9 anos de idade. Eu sou o filho mais velho, venho de uma família muito pobre. Eu estou aqui lembrando que quando meus sogros foram na minha casa pela primeira vez, chovia,
E eu estava começando a namorar a minha esposa. E eu morava numa casa de barro, construída por mim, por meu pai, num terreno emprestado do vizinho. E quando chovia, chovia mais dentro da minha casa do que do lado de fora. E não é exagero não, porque a cozinha ela tinha um buraco assim. Quando eu digo um buraco, gente, não um buraco não, tinha um vão de uma parede a outra, aberto, que a gente botava um pasto mais ou menos assim. E quando a chovia e era dentro, ia tudo lá dentro de casa. E sem contar que sempre caía o papel de parede, né? Sempre com a chuva caía um pedaço do barro e depois você tinha que ali colocar de novo. E meus sogros, quando chegaram, viram minha casa, já me conheciam da igreja, mas nunca tinha ido à minha casa. Diz minha esposa que eles ficaram assim, não? E minha esposa, a primeira vez que foi na minha casa, eu estava comendo macarrão com salsicha. A conta! Aí eu falei, servido? Ela falou, tô. Falei, que dramático. Né? Tô. Ela, se eu não aceito, tu vai dizer que eu sou metido. Eu aceitei e tu fica com raiva de mim. E aí, o que eu tinha, tive que dividir, né? E eu venho da família muito pobre, trabalho desde 9 anos de idade. E dentro desse caminho, nessa caminhada de trabalho, quando eu me converti, sendo o filho mais velho, eu fiquei 3 anos desempregado. 3 anos eu não conseguia emprego em lugar nenhum. E sempre quando chegava em uma entrevista eu dizia, eu sou cristão. Só um momentinho. Entrava, quando saía, não, você fala muito bem, é isso, aquilo, mas você não se encaixa no perfil da empresa. Isso foi durante muito tempo. Mas foram esses 3 anos que me ensinaram muito a amar a Cristo. Me ensinaram muito a não amar a religião, até porque eu fui, como eu falei, discipulado por metodista e por assembleiano. Né? Tanto é que durante muito tempo meu apelido foi Metobreia, porque falou em consagração da Assembleia de Deus, eu estava dentro. E me ensinaram, ama Cristo. Cristo tem que ser teu alvo, como cantamos aqui. Cristo tem que ser realmente seu branco, sua meta, seu objetivo, a razão de você viver. E 3 anos eu cresci assim. Eu lembro, Thiago, quando eu cheguei, não sei, na faculdade do BET, levado pela minha esposa, eu desempregado, e minha esposa... Quem é que conhece a música de Eduardo e Mônica, do Legião Urbana? Vocês conhecem? Não é pecado não, gente, pode falar. Uma irmãozinha ficam assim, né? Fecha os olhos, Thiago. Quem reconhece Eduardo e Mônica? Então, mais ou menos eu e minha esposa. Eu fui procurar emprego em Copacabana e minha esposa foi pegar o seu diploma de pós-graduação na faculdade. E nesse dia ela falou, vamos passar ali no BET para saber como é que faz para entrar na faculdade, no seminário. Resumindo, eu fui o primeiro seminarista da igreja do Jardim Damasco. Mas o que eu quero contar é que quando meus 5 primeiros períodos, eu morava no Campo Grande, trabalhava na Universidade Rural, sei que todos conhecem, né? Universidade Rural do Rio de Janeiro, e ia para o Flamengo estudar. Tranquilo, né? Ali, saía de casa às 4 da manhã, chegava à meia-noite, ia fazer comida e ainda ia correr. Acredite se quiser, porque a minha sogra não ensinou minha esposa a cozinhar. Hoje eu só passo na cozinha assim de passagem, para lavar a louça, olha lá, né? Mas eu ainda ia fazer comida e ia correr. E quando eu entrei na faculdade, meus 5 primeiros períodos, eu quase não assisti a aula. Não me imite, por favor. Porque o professor começava a falar, eu já sabia tudo que ele tinha que falar. Porque durante 3 anos, o que vocês pensarem de material que falasse sobre Jesus, eu gastava 6 horas ao dia lendo, estudando e orando, todos os dias. Na minha época, né, os novinhos não vão saber disso, existia um negócio chamado VHS, fita de vídeo, né, que tinha aquela negocinho assim, nem lembro mais o nome, aquela fitazinha assim, que vocês pensaram sobre Calvino, Lutero, Moody, William Tyndale. Eu comia tudo desses caras de livro e de vídeo. Até que ia para a faculdade, Campo Grande, rural. Chegava no Flamengo, eu queria começar a falar, isso eu já sei, levantava e ia embora. E eu não vim aqui para contar meu testemunho, não é isso? Mas agora eu quero que vocês abram Mateus 16, que a gente vai começar a pregar por misericórdia.
Espera aí que eu estou aqui agora com aquele outro filme. O vento levou e tirou aqui. Mateus 16. Vamos ler do 1 ao 12. Diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixamos, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não fornecemos de pão, não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcufas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Podeis sentar? Eu quero tentar, e depois espero que o pastor Tiago não me peça nunca mais de voltar aqui, por favor, né? Por favor, vai orando, se sei que você já orou. Mas eu quero falar sobre algo que me incomoda muito. Eu sou, como o pastor falou, estou como missionário em Lima, no Peru. E eu sou pastor de uma igreja que ela tem 127 anos e é a primeira igreja evangélica no Peru. A primeira igreja evangélica a chegar no Peru foi a igreja metodista. Essa igreja, quando foi inaugurada, ela foi inaugurada com 400 pessoas. Eu, quando cheguei nessa igreja, em setembro, porque primeiro fui para uma igreja, depois para outra, depois eu fui para essa. Em setembro de 2014, eu encontrei uma igreja que no papel ela tinha 51 membros. A média de idade era de 68 anos da igreja. E quando a igreja estava cheia, era os primeiros domingos, e tinha mais ou menos 26, 28 pessoas. Desse número de pessoas, se você conseguisse tirar um cristão de fato, era muito. Era um povo que estava viciado na religiosidade. Era um povo que estava viciado com a instituição. E mais ainda, era um povo que estava viciado nos costumes e nas tradições. Então era assim, minha bisavó ajudou a colocar uma parte, minha avó estava aqui, meu avô limpou o chão, meu pai vinha, então por isso eu também estou aqui. E aí estava essa geração que tinha o costume de ir somente no primeiro domingo. Eu cheguei nessa igreja e descobri que ninguém sabia que a igreja funcionava. A gente saía para evangelizar e falava: sou o pastor aqui da igreja metodista de Caial. Igreja metodista de Caial? E nessa igreja se reúne o que aqui a gente chama de escoteiros. E eu falava: ali onde se reúne escoteiros? Caramba, ali fazem ótimos escoteiros. Os escoteiros todo mundo conhece. Você falava da igreja, ninguém conhecia. E a igreja, ela não tinha nenhuma influência dentro de onde ela estava inserida, ao ponto das pessoas pensarem que a igreja estava fechada. E uma das coisas que a igreja lá ainda não tem, mas isso está melhorando, ela não tinha uma porta como essa com um portão na direção. Você entrava por um portão pequenininho, passava lá pelo cantinho por uma porta para você entrar realmente no templo.
E tudo que se fazia dentro da igreja, ninguém ouvia do lado de fora. E nessa igreja tinha 3 vitrais. O vitral do meio era Jesus tocando na porta. Era uma imagem que é conhecida em tudo quanto todo lugar. Só que para você, quem era de fora não conseguia ver esse vitral. E quem estava de dentro tinha que ficar assim, o culto está lá e tinha que ficar assim para poder ver. Quer dizer, era um vitral que estava ali só por dar. E eu comecei a falar, esse vitral do meio a gente vai tirar, para poder ficar como a gente está aqui agora, na direção, a porta na direção do público. Foi um ano, eu falando de Bíblia e de Jesus para conseguir tirar o vitral. Tiramos o vitral e colocamos uma porta. E agora as pessoas passam, tem um muro que ele tem um buraquinho, as pessoas já ficam no muro assim olhando. Minha oração é para Deus enviar a verba para a gente conseguir tirar esse muro e fazer um portão para que lá seja como a gente vê aqui, uma igreja que tem convite para que as pessoas possam entrar. E esse tempo todo a gente está trabalhando lá. A gente conseguiu fazer o primeiro ar livre da história da igreja. A igreja lá tem 139 anos. Primeiro ar livre eu organizei, por graça de Deus eu preguei, porque eles tinham medo de pregar. Hoje a minha igreja já fez mais ou menos 8 ar livres. Vamos fazer outro agora em novembro. E em dezembro, com muita loucura do pastor que está lá, que sou eu, a gente vai fazer um flash mob dentro do shopping. E eles todos falaram que é loucura, e ontem eles estavam até 9h30 da noite ensaiando. A gente está assim de 8 pessoas que estão participando, né? Porque é a minha realidade. Sempre, é só ir. As portas não estão abertas, estão escancaradas. Eu cheguei na igreja, não tinha jovens. E hoje a gente tem alguns 5 jovens. Eu cheguei, não tinha adolescentes. Hoje a gente tem 12 adolescentes. Eu cheguei, não tinha ministério de louvor. Hoje a gente vai fazer flash mob. Mas o que eu quero contar de tudo isso é que eu cheguei numa igreja que hoje eu ensino para pastores o que é ser cristão. E o que eu estou falando é sério e falo diante de Deus. Porque a gente tem um grande problema que é isso que me assusta. Quem conhece essa passagem? Quem conhece? Igreja chique é outro papo, né? Estou acostumado mais com essas coisas. Quem conhece essa história? Jesus está saindo da Galileia, onde tinha um templo, era um lugar da adoração, era um lugar conhecido por todos, onde se encontravam os grandes religiosos da época. A gente poderia falar aqui de muitos deles, mas eu vou só me ater na história dos fariseus e dos saduceus. E Jesus está saindo do lugar de religião para ir para uma cidade chamada Cesareia Filipal, ou Cesareia de Filipe, uma cidade construída perto do Monte Hermon, e é onde tem aquela história que o salmista vai dizer, né, que saem as águas, que por onde passam projetam a vida. E ao mesmo tempo é uma cidade que, se você vai lá no capítulo 6 de Gênesis, vai estar falando que era onde existiam os gigantes, que alguns chegavam a idolatrar os gigantes. E essa mesma cidade era a cidade de maior número de prostituição, de idolatria e de adultério. E Jesus está saindo da cidade santa, caminhando para o lugar de prostituição, de adultério, de pecado, de tudo que não tem a ver com ele. E nesse caminho, ele vai falar assim: vocês não podem ter em vocês o mesmo fermento que existe nos fariseus e que existe nos saduceus. E na época de Cristo, havia, vamos botar assim, tentando trazer para o nosso dia, havia um congresso que tinha um Caifás, que era quem dava as ordens, e esse governo, ele era, na esmagadora maioria, composto de saduceus, um pequeno grupo de escribas e de fariseus. E esse congresso que mais tarde vai levar Jesus à crucificação, mas eu não vou falar agora, pelo menos eu não vou falar sobre isso. O que eu quero falar aqui, dentro desses grupos, os fariseus foram com aquele, quando a gente vai ler, logo depois que passa ali Malaquias, que
Pelo menos essa Bíblia minha aqui, na época que eu me converti, ela fica com a minha mãe e eu cato toda vez que eu venho aqui. Essa tem uma folha em branco, né? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Hoje tem tanta Bíblia que eu nem sei mais se tem esse negócio. Ainda tem isso? Ainda tem? Que vai falar que são os 400 anos que Deus ficou em silêncio. Vai vir aquela guerra que vocês todos aqui sabem, que é dos Macabeus. E os fariseus são os responsáveis para que a Torá, o Pentateuco, eles não fossem queimados, eles fossem preservados. Foi um grupo religioso que entregou sua própria vida para preservar as escrituras da época. Só que passa o tempo, esses fariseus começam a fazer como pessoas que eu sei que vocês não conhecem ninguém assim. Alguns líderes que se aproximam do povo só para poder explorar o povo, que aproveita ter algum tipo de conhecimento da lei para poder explorar o povo. Tipo quando Jesus vai dizer assim: sentam na casa das viúvas e ficam um montão de tempo orando só para poder comer que a viúva tem, da comidinha, da bebida, e depois vão embora. Viúva naquela época sofria, a maioria virava mendiga ou prostituta, e eles ainda iam na casa das mulheres para poder comer a comida que elas tinham, para beber do que elas tinham. Eram homens que aproveitavam da ignorância do povo, dentro do conhecimento que eles tinham, e aí eles exploravam o povo. Só que os fariseus ainda criam em Deus, criam na ressurreição, criam que havia o Messias. E eles eram um grupo muito pequeno dentro do governo da época. E tinha os saduceus, que já era o pessoal do templo, era o pessoal que não tinha quase nenhum contato com o povo, enquanto os fariseus sempre estavam em contato com o povo. Mas os saduceus eram homens do templo, eram homens que estavam ali com a liturgia, preocupados em ter cargos dentro do governo, preocupados em ter posições dentro do governo, não sabia nada do povo, sabia tudo sobre o templo e queria sempre ter posições dentro desse congresso da época de Jesus. E aí Jesus começa a falar contra esses grandes religiosos. E Jesus fala: não se contamine com o fermento que ele tem. A essência que tem neles, não permita que ela também tenha em vocês. Não sejam aqueles que têm conhecimento e se acercam do povo para poder explorar o povo. Nem tampouco sejam pessoas bitoladas que querem somente estar dentro da liturgia, dentro do templo, para poder ter cargo e ter um status e estar perto dos grandes governadores. E a gente sabe que isso não acontece mais no nosso meio. O grande problema que eu quero falar para vocês é que quando a gente se converte, e eu sei que isso foi com vocês, a gente estava escutando a irmã aqui falando, né, do encontro com Deus, quando ela vai para Peniel, essas coisas todas, e eu estava lembrando, né, quando eu me converti. Eu sei se vocês é assim, quem que já teve carro velho? Carro velho? Aqueles carros que onde para, prega. Né? E eu era assim, e creio que ainda tem um pouco disso em mim, que quando eu me converti eu era um carro velho, onde eu parava eu pregava. Eu amo patins, não posso mais por causa da minha coluna. Eu andava Campo Grande todo de patins, e estão ali meus sogros que vão dizer: não tinha um domingo que eu não chegasse na igreja com alguém que não aceitasse Jesus. Eu ia para a praia, eu tenho um amigo que ele falava assim, ó: quer se esconder do Rogério no verão? Fica na casa dele, porque eu só estava na praia. Amanhã eu quero ir para a praia, irmã, graças a Deus pela oração, pelo sol, tá, irmã? Em Lima, são 10 meses de céu cinza, cinza, cinza. Louvado seja Deus pela tua oração, pela tua vida, Senhor, abençoa, tá certo. Mas, e eu ia para a praia, pregava. No domingo seguinte, tinha alguém. A glória de Deus, no primeiro ano de conversão, eu levei na minha igreja metodista do Jardim da Márcia 46 pessoas que aceitaram a Cristo. Fora algumas que por misericórdia foram para a Assembleia, para a Batista, não, acho que eu não ensinei direito o caminho, né? Brincadeira. E só que vai passando o tempo, parece que a gente vai se acostumando com as coisas de Deus, e a gente vai se acostumando e adorando a instituição. Eu e o pastor Tiago, a gente tem um grupo de pastores, amigos, que eu fico olhando como o pessoal domina os cânones. E eu falo assim: o que eles estão falando?
Né? Já viu que eu já coloquei ali, gente, eu não entendo nada, não posso nem opinar, porque não estou certo não, tenho que conhecer, mas eu não conheço nada mesmo. E a gente começa a ser assim, não, olha, não, aqui nos concílios vocês são tranquilos, né? Chega os concílios, no parágrafo tal, capítulo tal, na página tal, está um pouquinho amarela, está escrito assim no canto esquerdo, na parte de baixo, que você não pode fazer isso. Eu sei que isso não acontece aqui, eu estou seguro dessas coisas. E a gente vai se apaixonando por esse negócio de instituição, de poder. A gente vai virando esses saduceus, que quer tempo. E quando Jesus se apresenta, a gente não reconhece Jesus, porque Jesus não está preocupado com o tempo. Ele está preocupado com o nosso coração, que tem que ser um templo do Espírito Santo. Então, muitas das vezes, ele vai trabalhar da maneira que não está nos cânones, não está na instituição, e a gente não vai reconhecer que é Deus trabalhando, porque a gente continua apaixonado pelos fermentos dos saduceus. E às vezes a gente também vira esses fariseus que se acham tão bom, um crente tão santo, que Jesus está na frente dele dizendo: hipócritas, e eles acham assim: tu está louco, Jesus, tu não sabe do que tu está falando. Por que eles não dão glória? Não gostam dessas coisas, não? Ou eu tenho que ir embora? Vamos das duas partes que são. Porque, lamentavelmente, a gente perdeu a noção do que significa ser igreja. A gente virou um grupo de religiosos que a gente adora fazer eventos. Pastor, por favor, não briga comigo. A gente adora fazer eventos. Também gosto, vamos fazer um flash mob. Mas fazer evento sem fazer com que a minha vida exale Cristo no meu trabalho, na minha casa, na rua, nas praças, como foi mostrado aqui, de nada adianta. Porque evento por evento, se eu chamar um montão de empresa aí, eles vão arrebentar mais do que a gente. O que Deus nos chamou é para fazer com que sejamos cheios do seu Espírito e que esse Espírito se exale 24 horas por dia. Porque quando a gente vai ler Mateus 28, e de fazer discípulos, e no original grego está indo, é ato contínuo na vida. Por onde eu vou, eu faço discípulo. Eu faço discípulo na praia, eu faço discípulo na faculdade, no trabalho, na minha casa principalmente. A escola, a célula que vai acontecer, ela vai ser uma consequência daquilo que já é em mim. Mas se Jesus não é em mim, o que está em mim é religião, é instituição, o máximo que eu vou produzir vai ser robozinhos, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E a gente viciou demais com esse negócio de religião. Minha esposa, ela estudou na Rural, e ela tem um grupo de WhatsApp do pessoal da Jesus, me faltou o nome agora, ABU. Não sei quantos aqui conhecem a ABU, Associação de Universitários Cristãos. Esse grupo começou com Caio Fábio no final da década de 80 e hoje tem em todo o mundo. E ela tem o pessoal da época dela faz parte desse grupo. Eu não lembro o país, porque essa história estou lembrando agora, mas um amigo dela, que está no país aí onde teve um atentado, não é Síria, na Turquia, esqueci qual país, e no local onde ele está, quando ele chegou lá para fazer missão, tinham destruído todas as igrejas, não existia igreja. E ele que foi fazer missão lá, ele falava assim: meu Deus, e agora? Um missionário chegou nesse estágio, como esse povo vai adorar? Como esse povo vai se reunir? E ele disse que ele ficou apavorado, porque se não tem igreja, onde o povo vai se reunir? E ele, depois de um tempo, não lembro quanto tempo, não sei que foi questão de meses, ele descobriu que o número de cristãos naquela época que ele estava ali era quase 3 vezes maior do que quando houve o atentado que tinha destruído, porque o povo começou a se reunir nas casas, debaixo de árvores, sentado na calçada, e a igreja foi crescendo. Ele falou assim, ele fala no áudio: eu vim para fazer missão e estou saindo daqui evangelizado. Porque a gente leva mais a instituição no coração, a religião no coração,
do que a mensagem de Cristo que disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A grande artimanha de Satanás, para mim, a grande artimanha de Satanás, foi no ano de 312 da nossa época, através de um homem chamado Constantino, imperador romano. O povo de Deus era conhecido como o povo do caminho. A gente fala em Atos dos Apóstolos, está sempre assim: esses do caminho, esses do caminho, esses do caminho. E aí vem esse homem, imperador Constantino, começou a perseguir os crentes. Mais perseguia, mais crentes tinha. Começou a matar os crentes. Quanto mais matava, mais tinha. Começou a prender. Quanto mais prendia, mais tinha. Ele falou: esse negócio não está dando certo não. É melhor ser dono deles do que deixar esse povo aí se multiplicando. Ele foi e tomou o povo de Deus que era livre para ser e fazer discípulo na vida, no caminho, e falou assim: agora essa é a igreja católica, a igreja universal. Agora eu estou aqui inaugurando o cristianismo, porque até então não teria ismo, era somente cristãos. E aí começa a sua mãe, Maria Helena: vamos construir igrejas, templos. A primeira que todos nós conhecemos, onde está o Papa, a igreja de Pedro. E ela começou a construir igreja. E aí o povo, que antes se convertia de verdade, porque havia um discípulo de Jesus, que no caminho, na vida, ia dando testemunho de quem é Deus. Aí já a conversão deixou de ser assim, porque agora é assim: pastor Tiago é Constantino, ele se converteu, eu sou auxiliar dele, aí eu converti também. Você contra ele como? Ser o imperador. E quem conhece a história de Constantino, ele se batizou uma noite antes do seu falecimento. Porque para mim, não estou julgando, para mim, ele nunca se converteu, mas ele foi inteligente pra caramba, ele foi um instrumento do inferno para tirar a visão do povo que não precisamos de religiosidade, porque Jesus não veio estabelecer religiosidade, ele veio levantar a sua igreja, que são vocês e sou eu. Ele veio levantar o seu povo e deu autoridade para, no nome dele, ministrar cura, expulsar demônios e dizer que é chegado o ano aceitável do Senhor. E como nos falta isso? Eu sou totalmente apaixonado por Paulo, eu sempre falo isso. Mas mais para a nossa época, eu admiro demais João Wesley. Porque quem vai conhecer da vida de João Wesley vai saber que a primeira coisa que ele faz é pregar lá fora. Fazer o que a gente depois vai chamar de ar livre. Até a tumba do pai serve de púlpito, porque o Espírito, ele é livre, sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. João 3,8. E aí João Wesley começa a fazer isso. Outra coisa que ele começa a fazer é o que se chama de Clube Santo, hoje célula, na minha época era fogueirinha, e vai dando o nome que vai, mas vamos invadir as casas no nosso convívio e vamos falar de Jesus. E aí eu quero chegar um pouco nessa parte do convívio. A Bíblia vai dizer que, se tu vai estudar os fariseus, Jesus os chama de sepulcros caiados. Limpa o exterior do copo, do prato, mas o interior está sujo. Eram pessoas que viviam com máscaras, com disfarces, dissimulados. A palavra hipocrisia quer dizer isso, uso de um disfarce, uso de máscara. E Jesus começa a condená-los disso. E nós sabemos que não tem como você conviver com uma pessoa hipócrita. E essa pessoa que é hipócrita, ela tão pouco, se ela te chama para o convívio, ela vai conseguir ficar contigo muito tempo. E vai chegar uma hora que a máscara vai cair, não tem jeito. Ninguém consegue ser artista 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Não dá. Uma hora a máscara cai. E o interessante é que quando Jesus vai falar de discipulado, vai falar desse convívio, ele vai dizer: olha, tu tem que ser discípulo para poder fazer discípulo. Porque ele diz: ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido. O que eu aprendo de Jesus, eu passo. O que eu aprendo de Jesus, eu passo. Se não tem Jesus em mim, não tem o que eu passar. E se eu trago para o convívio,
as pessoas vão saber realmente quem eu sou. E quando nós não nos convertemos de verdade, por favor, escuta o que eu quero dizer com carinho. Quando nós não nos convertemos de verdade, a gente deixa de ensinar Jesus para ensinar religião. A gente deixa de ensinar a essência do amor para começar a botar um montão de leis. Isso tu pode, isso não pode. Tu tem que usar saia, tu não pode ter cabelo grande. E o pastor tem cabelo grande, né? Mas vai ficar maior. E a gente começa a ensinar um montão de regras porque não tem Jesus para dar. Porque quando a gente tem Jesus, não sai outra coisa que não seja o Evangelho da salvação. Mas quando a gente só entende de instituição, quando a gente se afasta de Jesus e deixa as religiões entrarem, tomarem lugar no nosso coração, quando o cargo começa a ter mais valor do que ser servo, quando o poder começa a ter mais valor do que ser humilde, a gente se perdeu totalmente do que é o chamado de Jesus para nossas vidas. E outra coisa que me encanta demais nessa história de Mateus 16 é que Jesus já saiu da cidade da revelação, dos grandes acontecimentos santos, e ele está indo para um lugar totalmente perdido. E eu creio que já foi na cabeça de vocês quando Jesus vai dizer assim: quem precisa de médicos são os doentes, que Jesus veio para salvar e resgatar aquele que está perdido, que ele disse para a gente ser luz do mundo e sal da terra. Não dá para esconder uma luz embaixo da cama. Se você deixar o sal guardado há muito tempo, aquele que cozinha sabe disso, ele vai se tornar sem sabor, não vai temperar mais nada. E o chamado de Jesus não é para a gente se converter e se enfiar dentro da religião, da instituição. O chamado de Jesus é para a gente encontrar o ser discípulo dele, ir lá para fora, onde tudo é diferente da gente, e dizer assim: o maior que está em mim do que o que está no mundo. Pode vir a mim, você que tem fome e sede de justiça, que vai encontrar no Cristo da minha vida acalento, paz e esperança para ti e para a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o chamado do Senhor. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, e é por isso que a grande revelação que a Bíblia vai mostrar que vem da boca de Pedro é nesse caminho, saindo do lugar santo, sagrado, para ir no lugar de perdição. E ele pergunta: quem dizeis que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o profeta, isso e aquilo outro. A gente conhece a história, mas se não conhece, por favor, depois leia. E aí Jesus falou assim: essa é a opinião dos outros, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? E veio Pedro e disse: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai falar: bem-aventurado és, Jonas, que não foi na carne, nem o sangue que tu revelou, senão meu Pai que está nos céus. Aí a gente diz aleluia, glória a Deus, né? Mas será que isso é tão simples assim? Por favor, vou fazer vocês pensarem um pouco mais. Digamos, eu caminho com o pastor Tiago há 3 anos. 3 anos, 24 horas por dia, não é assim? Os discípulos de Jesus. E aqui, essa passagem de Mateus 16, eles teriam mais ou menos 2 anos e 4 meses juntos. São 2 anos e 4 meses eu vendo o pastor Tiago suar, e ao banheiro, porque Jesus também comia e também ia lá, né? Eu estou vendo o pastor Tiago também fazer essas coisas. Estou sentindo o cheiro dele. Estou vendo a altura que ele tem, que mais ou menos 1,70 m, 71 mais ou menos a altura, que é o padrão do povo de lá. E eu estou 2 anos e 4 meses com esse homem, e quando ele pergunta: quem dizem que eu sou? E eu vou falar: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Dá para tu imaginar isso? Tu consegue compreender o chamado? Pastor Tiago, que está contigo esse tempo todo, né? Que tem que lavar a mão, que tem que lavar a pé, né? Que se banha uma vez ou outra, aquele cheirinho bacana, né? E tu vai falar para ele: você é o Filho do Deus vivo. E no costume grego, quando fala filho de, falando de algum Deus, é só você pegar um pouquinho da mitologia grega que você vai ver. Quando você fala filho de Deus, está falando que ele também é Deus. E quando ele fala que a revelação é: tu és o Filho do Deus vivo, ele está falando: tu és Deus. Não tem como você falar que Jesus é Deus se não for a revelação do Pai. Somente Deus coloca no nosso coração
essa segurança, essa certeza de que Jesus é Deus, é Senhor e é Salvador. E isso só acontece se você deixar com que o Espírito Santo te convença. Então quero te fazer um pedido: não deixe que a religião te convença. Permita que o Espírito de Deus te convença que Jesus Cristo é teu Senhor, teu Salvador e poderoso para te dar a vida eterna. E o que é engraçado é que essa revelação ela não se dá na Galileia, ela se dá no caminho para um lugar totalmente perdido. Eu quero te dizer, amados, que Deus chamou a você e a mim para estar lá fora, e a revelação dele vai acontecer principalmente lá, porque ele precisa te usar para alcançar outras vidas para a glória do nome dele. O engraçado é que a gente quer a revelação sempre dentro da igreja, sempre no templo. Deus fala em tudo quanto é lugar, como eu quero crer que ele está falando hoje através de mim. Mas eu quero te dizer que ele nos chamou para dar as grandes revelações nos lugares que ela mais necessita, onde pessoas têm que olhar para você e saber que tudo que Deus é Deus na tua vida. Todos conhecem a história de Atos 3, né? A história da igreja Formosa. Tem um mendigo sentado, paralítico, pedindo dinheiro, e era a escada para entrar na igreja, para passar para dentro do templo. E chega Pedro, e aí, vamos dizer assim, o mendigo fala: dá um dinheiro, um realzinho. Olha, a gente não tem aqui dinheiro nenhum, não tem ouro, não tem prata, não tem nenhuma moedinha, nenhum centavinho, mas o que a gente tem, a gente te dá. Foi assim a história? Amém? Foi assim? Não. Olhe para nós. Vou repetir. Olhe para nós, diz Pedro. Pedro tinha toda a segurança de quem era Deus na vida dele, da vida de comunhão dele com Deus, que ele não dava desculpa que a maioria dos crentes dá quando alguém vacila. Não olhe para o homem não, você tem que olhar para Deus, tem que olhar para Deus. Pedro fala: olhe para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aí, para mim, o que mais incrível não é a cura do paralítico. Para mim, o mais incrível é quando o paralítico ele entra no templo, e ali estão os fariseus e os saduceus. E os saduceus e os fariseus, que sempre os via ali, começam a pedir explicação por que ele estava andando. Tu consegue entender isso? Você vê uma pessoa ali, não sei quantos anos lá fora, paralítica. A pessoa entra aqui na igreja andando. Em vez de dar aleluia, glória a Deus, ela fala assim: por que você está andando? O que passou? Foi o que eles fizeram. Porque a religião cega. Mas a vida de comunhão com Cristo dá a possibilidade de dizer assim: olhe para mim. O que eu tenho, eu te dou. Minha pergunta é: quando chegam perto da gente, a gente dá a direção da religião? Ou a gente diz: olha para mim, vou te falar do grande amor que me alcançou. Vou te falar que um Deus que sobrepassa qualquer tipo de costume, de tradição, de religião, que é um Deus que é Senhor e Criador de todas as coisas, que te amou de tal maneira que enviou seu único filho para morrer por você, mas a morte não deteve ele, venceu a morte para dar a nós a vida eterna. É assim que agimos. É assim que somos. Quem nós somos mais? Os fariseus e os saduceus, que se você pode estudar a história deles, eles que arrumaram ciladas para levar Jesus até a crucificação. Depois que tu continua lendo em Atos dos Apóstolos, eles continuam querendo impedir a obra de Deus na vida de Pedro, na vida de Paulo, e chega um momento que a Bíblia vai dizer que Paulo dialoga com eles tão forte, que fala que a sabedoria deles não conseguiam se conter diante da sabedoria de Paulo. Lá em Atos 18, vai estar falando isso. Mas eu quero que a gente entenda, por favor, que está aqui é lindo, é maravilhoso, eu amo. E Hebreus 10, 24 e 25 vai dizer que é para nós não deixarmos as nossas congregações, como é costume de muitos. Mas aqui é um lugar para a gente recarregar a bateria. Aqui é um lugar para a gente, como irmãos, não um reparar o outro, mas um amar o outro, um olhar para o outro e falar assim: o que tu necessitas? Eu estou aqui para te apoiar.
Aqui é o lugar da liberdade em Cristo Jesus. De como foi no começo do culto, saia do seu lugar e abraça seu irmão, mas abraça de verdade, porque tu vai ter que abraçá-lo para a eternidade, porque se tu não aprender a abraçá-lo aqui, tu também não vai poder abraçá-lo lá, porque tu não vai ter lugar para ir para lá, não vai ter passagem para você. Aqui é o lugar disso, é o lugar da comunhão, é o lugar que o salmista vai dizer: melhor um dia na casa do Senhor do que qualquer outro lugar meu. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Só que Jesus veio e disse: eu vos envio para esse mundo, para essa terra, para indo, vivendo, fazei discípulos. Eu vos envio. Ele vai dizer ainda assim: como ovelhas para o meio dos lobos. Não vai ser mole não, vão querer te devorar literalmente, mas não esquenta não, que eu te revesti de poder, te revesti de unção, te enviei no espírito dínamo, que está lá, espírito de poder, da onde vem a palavra dinamite, aquilo que explode, e tem que sair no inferno que seja, a não ser que Deus não queira. E se a gente vai ver a história bíblica, pastor, quanto tempo, né? Se a gente vai ler, não estou vendo nenhum relógio a meia essa igreja, né? Se a gente vai ler a história bíblica, a gente vai ver que Paulo nunca pede para que Deus o livre dos problemas. O que Paulo pede é a palavra de sabedoria, o que Paulo pede é unção, o que Paulo pede é poder. Ele nunca fala: Senhor, me livra desse navio que vai naufragar. Nunca. A oração dele é: continue orando para que Deus me dê os segredos do céu, para que eu possa falar para esse povo que Jesus é Deus, é Senhor e é Salvador. Sabe, irmãos, a gente tem visto como pastor discussões, e o pastor Tiago está aqui, sabe disso, que às vezes eu não consigo nem falar, porque quando eu falo, esse pastor Tiago já percebeu que eu falo assim: gente, de que a gente está falando, meu? Que igreja é essa que a gente está falando? Porque a gente perdeu o rumo. Eu fico pensando, se viesse uma perseguição hoje no Brasil, quem realmente permaneceria fiel? Quem de fato poderia dar a vida, sabendo que a tua vida ninguém mais tira, porque ela foi comprada com sangue precioso? E eu fecho os olhos aqui, tu fecha os olhos aqui e abre a Nova Jerusalém. E a Bíblia vai dizer em Coríntios que vamos conhecer a Deus como somos conhecidos. Por isso que Paulo diz que o meu viver é uma maravilha, uma alegria, mas o meu morrer é algo inestimável, que eu vou estar com o meu Senhor. Mas será que a gente está realmente nesse nível de ter conhecido a Jesus? Ter entendido quem é Jesus? O que é ser para Jesus? Eu fico assim um pouco boquiaberto quando eu encontro pessoas que dizem assim para mim: o senhor é louco. Entregou, falava esse homem também lá na igreja em Realengo, 15 anos, a gente no grupo, né, falaram isso: Amaral, como tu pode deixar 15 anos de funcionalismo público, uma segurança para toda a tua vida, e jogar fora para poder estar aí na missão dessa nossa igreja que a gente não sabe como é que vai ficar isso? E eu normalmente não respondo a essas coisas não, mas eu fico um pouco aberto, porque se eu renunciei a um emprego, as pessoas me chamam de louco. O que iam dizer desses que estão morrendo nesse momento na Síria? O que iam dizer desses que na América, na Coreia do Norte, semana, 10 dias atrás, 8 cristãos foram fuzilados porque não negaram a Jesus? Se eu deixar o emprego é loucura, morrer então é o quê? Onde a gente chegou? Quem nós somos como cristãos de fato? Quem é Jesus para nós? Não se preocupeis com o que é a vez de comer, de beber, de vestir. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão na sua grandeza se vestiu dessa maneira. As aves do céu, é o Pai que alimenta. Ainda mais, quanto mais o Pai vai cuidar da gente. Mas ele vai falar assim: mas buscai primeiro o Rei dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É um negócio que se chama primeiro, se
Se fosse espanhol, ia ser puesto. Há lá um nível acima, que Jesus falou, esse nível que tu tem que entrar. A gente canta canções que fala, Senhor, tu és o motivo da minha canção, tu és o dono da minha vida. Mas a primeira olhada feia do irmão, ele já esquece tudo isso, quer embolar, engravatar o irmão, né? Dá uns 3 pescotampa e depois fala, Jesus, é meu Senhor. Eu sei que vocês não fazem isso, mas há uns crentes aí em algum lugar que faz. Quem nós somos? Somos os fariseus, somos os saduceus, não somos os Pedros da vida, os Paulos, os William Tyndale, os João Wesley. Quem nós somos? Será que Jesus de fato pode contar com cada um de nós para aquilo que Ele chamar? Será que a gente entendeu que não temos que lutar de fato um contra o outro? Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E é por isso que ele fala, revestidos da minha armadura, fé, oração, e por aí vai. Quem nós somos? E aí eu encontro uma igreja no Peru, construída, gente, os outros já foram lá. A minha igreja, ela tem uma parte de teatro, e tu coloca 220 pessoas dentro dela. Não é um templo, é aqui o templo, tem umas portas de fora a fora que tu abre assim, e aí está o teatro. E aqui está a igreja enorme, que minha sogra, última vez que lá, a gente fez um trabalho com as crianças, a gente foi para as ruas para buscar as crianças, para fazer um trabalho com elas dentro, e a gente tinha que arrumar um banco. Aí minha sogra falou assim, vou te ajudar. Aí eu deixa, sogra. Aí eu estava nesse dia com crise de coluna, aí ela falou assim, não, vou te ajudar. Aí não dá pra. O banco pesa muito, né, sogra? Pesa muito, muito, muito. Banco de 1900 e mais ou menos antes de Adão, mais ou menos assim. Pesa muito, uma estrutura fantástica que a igreja tem. E está cheia, irmão, cheia de espaço para colocar gente dentro dela. Hoje, por misericórdia de Deus, eu estou lá há 2 anos e 9 meses que vai fazer. Não, tem dia 14, 2 anos e 9 meses. Meu primeiro 6 a 7 meses foi muito difícil, só não passamos fome, mas dormíamos no chão, comíamos no chão, não nos mudamos em 7 meses, 6 vezes, porque nada do que tinha sido acordado foi cumprido desde daqui também para lá, mas isso é uma outra história. Fora que a gente tinha que dar testemunho, porque a gente chegou, estava trocando de bispo, o bispo que tinha nos levado saiu e assumiu um outro bispo que não gostava muito dos brasileiros. Hoje ele está aqui no Brasil, vai no ministério amanhã, no ministerial da sétima, esse bispo que não gostava do brasileiro. E nós foram 6, 7 meses dando testemunho, com dificuldades muito grandes, econômica, então principalmente. E hoje vou fazer um resumo por causa da hora. Para a glória de Deus, eu sou pastor dessa igreja, eu sou capelão do colégio metodista. Lá eles têm em Lima 3 colégios, que eu não conheço nenhum colégio no Rio de Janeiro que possa se aproximar do colégio deles. Para vocês terem ideia, eu tenho uma filha de 13, meu filho de 8, meus filhos vão estar falando 3 idiomas. Eles têm como obrigação no colégio aprender português, inglês, o espanhol, ainda tem noção de mandarim. Eu não sei se minha filha vai chegar a aprender isso. Colégio de primeiro mundo, estrutura que eu nunca vi igual. Tu chega, a igreja ela está a 8 minutos a pé da minha casa, da igreja, perdão, ao colégio. Tu pergunta se vocês conhecem a igreja metodista, com a resposta? Não. Você conhece o colégio América de Israel? Caramba, esse colégio é buenaço, é fantástico, é um colégio muito antigo. Todos conhecem os colégios, ninguém conhece a igreja metodista. E hoje, para a glória de Deus, eu estou capelão nesse colégio. Ontem eu contava o que eu faço lá, o pessoal da igreja de relevo. Como? Tudo isso? E eu sou capelão de 1.240 alunos, mais os pais, mais 150 funcionários.
pastor, como eu falei, da minha igreja, sou pastor dos jovens do distrito, que são 2 lugares, Lima e Caial. Faço parte da liderança dos adolescentes do distrito, dou classe para os pastores do distrito todo sábado, escrevo classe de discipulado para os superintendentes distribuir no distrito. Estou escrevendo, por misericórdia, graça e loucura da minha esposa, um livro. Tenho uma página web, uma página na internet, que vocês depois, se quiserem, podem nos acompanhar aí. A gente vai colocando coisas da missão. E eu também escrevo reflexões quase diárias. E hoje eu tenho, para a glória de Deus, um respeito muito grande por eles. E a parte sempre complicada, se o pastor me permite, é a parte econômica. Eu, quando estive aqui no ministerial do ano passado, no concílio, eu conversei com o bispo Paulo Lockman, que eu ia, do jeito que estava, não dava mais para a gente ficar, porque as nossas dificuldades estavam muito grandes. E aí o bispo aumentou nossa ajuda de 1.500 para 2.500. Só que eu recebia uma ajuda de R$1.000 de alguém que eu nunca soube e não sei até hoje quem é. Não sei se é igreja, não sei se é pessoa, não sei se é Gasparzinho, quanto as minhas camaradas, não sei de onde vem esse dinheiro. E eu falei para o bispo e falei para o Sérgio das suas missões: o dia que esse dinheiro deixar de chegar, a gente está perdido. A gente não estava passando nenhum tipo de dificuldade, não sobrava, mas também não faltava. A gente estava com a vida regradinha. E abrindo um parênteses, quando a gente foi para lá, eu tinha que ter casa e tinha que ter a casa mobiliada, tinha que ter água, luz, essas coisas todas. Eu não tenho nada disso. Eu cheguei lá, eu tive que casar de novo. Tudo que tem na minha casa a gente comprou lá. Tudo, do garfo, a televisão, o que você pensar, a gente teve que comprar lá. E a gente paga aluguel, água, luz, tudo isso aí que no acordo não tinha que acontecer, mas acontece. E a gente está lá porque a gente crê que Deus nos enviou. E quando foi mês passado, não sei se você leu lá que eu coloquei, não chegou esses R$1.000. A gente passou um mês muito, muito complicado. Mas nesse mês também não chegou. E a gente está assim, muito apertado. E uma das coisas que eu vou estar conversando com o bispo amanhã, ou terça ou quarta, lá no ministerial. Mas a gente tem visto a mão de Deus assim, dentro do reino, trabalhar. Porque eu sempre digo que Deus sempre faz a parte dele. Mas há coisas que Ele delegou a nós fazermos. Como evangelizar. A Bíblia disse que os anjos queriam fazer isso. E Deus, dessa loucura dele, que eu nunca vou entender, falou: não, vocês aí todos errados falem, vocês vão evangelizar, vão falar que eu sou bom, que eu sou amor e que eu salvo. Espero que a gente esteja fazendo isso, cada um de nós, em nome de Jesus. E então, se eu pouco do que a gente tem vivido, porque se eu vou contar tudo da missão, a gente vai virar vigília. E minha sogra, meu sogro, já falava assim: como a gente vai voltar à noite? Né? Eu não estou preocupado com vocês, não, estou preocupado com o meu sogro. Então a gente vai ter essa reunião, porque o nosso acordo lá é até dezembro de 2017. Mas hoje a gente está vivendo essas dificuldades. E a realidade que a gente está na nossa igreja metodista, em termos de região, instituição, não consigo crer muito, humanamente falando, que eles vão querer nos apoiar mais. E vamos ver o que Deus vai falar aí no coração do bispo que está saindo, do bispo que está entrando. Eu louvo a Deus mais uma vez por poder estar aqui. Minha família, digo, não está porque não teve condições de vir. Acho que ela também nunca antes havia vindo aqui. Mas se Deus permitir, o Tiago não ficar aborrecido comigo, quem sabe um dia a gente volta com eles aqui. Mas eu queria ainda orar por vocês. Eu posso orar? E eu quero que, por favor, essa palavra não fique no nosso coração como algo emocional. Porque aqui eu já fiquei feliz que não tem ninguém integrado enquanto a gente prega. Porque amo música, sou apaixonado por música. Eu canto que só eu me aguento, ninguém mais. Mas amo músicas, amo. Mas não gosto de momentos da pregação, aquela musiquinha, eu, Rogério, eu não gosto. Porque eu gosto que chegue a palavra, porque nós somos emocionais, somos emotivos. Quando tem uma musiquinha ali, a gente já vai... aí arrepia, aleluia, né?
E às vezes não foi nada de Deus, foi emoção natural do ser humano. E eu, quando prego, eu gosto que seja a palavra que chega, porque se foi besterol, foi meu besterol mesmo para vocês. E se foi bênção, foi Deus através de mim chegando à vida de vocês. Mas eu não quero que isso seja algo emocional, eu quero que seja no seu coração. Que você medite, se foi de Deus, medite dia e noite, para que a gente entenda que Deus nos fez livres. Que Jesus não instituiu religião, Ele instituiu a sua igreja. Que a instituição é boa para a ferramenta de Deus para cumprir o seu propósito nessa terra. Mas que nós somos muito mais do que qualquer religião e denominação. Do contrário, precisamos nos converter de novo. Ou quem sabe, nos converter de verdade. Porque quando Nicodemos vai ter com Jesus, ele é o mestre. Tem vergonha, vai encontrar Jesus à noite. E Jesus vira para o mestre e diz: é necessário nascer de novo. Ser mestre não significa nada. Ser pastor não significa nada. Ter cargo na igreja, coisa alguma significa. Ter 100 anos sentado nesse banco, ter colocado cada pedrinha aqui, tão pouco. O que faz a diferença é quanto de Deus tem dentro de você. E quanto de você foi entregado a Deus. Amém? Vamos orar? Se você permite, eu gostaria de convidar a ficar de pé. Senhor, eu te louvo demais essa sábado, pelas pessoas que cuidaram de mim e me ensinavam a amar a Ti, a me fazer por misericórdia e graça, discernir cada tempo, cada espaço, cada lugar, e lugar talvez chamado instituição, para saber que tudo tem seu lugar para a glória do Teu nome. Se perdeu o objetivo, que é a glória do Teu nome, não tem mais valor, mas nós continuamos a ter valor, Senhor, para Ti. E meu desejo nessa noite é que cada irmão, irmã meu, minha, que aqui se encontra, tenha a revelação do Teu Santo Espírito para se permitirem serem livres, a não estarem presos, Senhor Deus, a conhecimento de lei para explorar quem quer que seja, e tampouco serem apaixonados por cargo, por liturgia, por instituições que impedem, Senhor, que o povo te conheça. Nessa noite, em nome de Jesus, eu clamo a libertação que vem no nome que é sobre todo nome, a libertação que vem de Cristo Jesus, em favor, Pai, da Tua igreja, em favor do Teu povo. Eu clamo a Ti, que daqui Tu levante verdadeiros discípulos e discípulos que caminham, Senhor, pelos Teus mandamentos gravados no coração deles, direcionados e guiados pelo Teu Santo Espírito, tendo como bússola a Tua palavra para orientar a direção daqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus, eu quero abençoar esse povo. Eu quero clamar, Senhor Deus, que a manifestação da Tua glória seja de tal maneira, Senhor, nessa noite, que estremeçam e caia por terra toda a religiosidade, toda a escravidão, Senhor, humana. Senhor, em nome de Jesus, a Tua ação, o Teu Santo Espírito, os liberte e os impulsione para realizar o Teu chamado nessa terra, porque eu sei que o Senhor está com eles todos os dias, até a consumação dos séculos, e fiel é o Senhor que prometeu, para cumprir o tempo oportuno, a Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória. Aleluia. Glória a Deus, amados. Que Deus os abençoe. Pode tomar assento. Obrigado pela paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus quiser te usar, deixe que eu estou sentindo uma graça maravilhosa do Senhor aqui nesse lugar. Pode achar graça. Glória a Deus. Nós vamos continuar esse momento. Eu quero cantar esse canto com vocês. Eu vou pedir para vocês colocarem em pé. Eu quero chamar os meus discipuladores, aqui à frente, por favor.